Sejam muito bem-vindos, esse é Meu Coração Saudável e Especial, a nossa live Conversa com o Doc, segunda-feira, dia 12 de junho, como eu prometi para vocês, essa live seria gravada, ela está sendo gravada hoje no dia 6 de junho, nós vamos conversar um pouquinho sobre cardiomiopatia puerperal, a insuficiência cardíaca da gestante e da mãe do nenenzinho, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença de uma maneira diferente, e é uma live completamente diferente daquilo que vocês esperam, em especial, vocês já estão avisados disso, porque não vai ter o espaço para vocês perguntarem nos nossos comentários, mas a gente tem duas pessoas para representar vocês aqui, que são pacientes nossas, ou quase, meio que ex-pacientes no sentido de ex-doentes, né? A Alessandra Passetto foi minha paciente, ela vai contar um pouquinho a história dela com cardiomiopatia puerperal em 2016 ou 17, 16? 16. Pode abrir seu mic, Ale. E pode abrir o mic, se todo mundo aí, pode ficar à vontade. E a Regiane, que é nossa paciente com cardiomiopatia puerperal, também meio que ex-paciente já, de 2022. E a gente tem uma história bacana. E, claro, quero apresentar minha parceirona, que vocês já conhecem aqui do canal, a doutora Ana Raquel Zoner. Várias vezes já apareceu no canal, no YouTube. Enfim, se entrar no Instagram, você vai ver ela várias vezes aí. Bem-vinda, meninas. Bem-vinda. Obrigada. Eu quero começar perguntando para a Alessandra, que começou isso antes, né? Eu lembro bem, Ale, eu lembro muito bem do dia que eu te vi na UTI. Eu lembro porque eu sou amigo da sua sobrinha e treinava Pilates com seu marido, e eu sabia que o seu marido tinha casado com a tia da sua sobrinha. E aí, quando chegou o nome da paciente com cardiomiopatia puerperal na UTI grave, eu olhei que era o sobrenome da Ida e o sobrenome do Gabriel. Eu falei, putz, eu lembrava que o Gabriel tinha um bebezinho pequeno. Né? E eu lembro da nossa primeira conversa, você com uma insuficiência cardíaca grave, você com falta de ar ali naquela unidade coronariana. E eu queria que você contasse um pouquinho para você, resumidamente para o pessoal, um pouco da sua história, como foi, o que você sentiu. A gente vai ter tempo de detalhar isso daí. Aliás, pessoal, tem na nossa playlist Superação Esporte, tem história detalhada da Alê lá, e ela correu depois a corrida da integração aqui em Campinas, foi super legal. Ale, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, da sua história. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu sou uma paciente recuperada de miocardite puerperal. O meu caso, a minha história aconteceu em 2016, o meu primeiro bebê. Então, imagina só, não era meu primeiro bebê, meu puerpério, e tudo estava meio misturado no sentimento e na sensação ruim, né? Como a Regiane recente, né? Sabe como é. Então, assim, no meu caso misturou muito, porque eu não sabia se era o puerpério normal ou se era uma doença grave, e todos ao meu redor não achavam e não viam que era algo tão grave como foi apresentado na UTI, como o Dr. Bruno falou, né, que a gente se conheceu numa situação tão, assim, delicada. No meu caso, assim, eu cheguei com 27%, né, da faixa de ejeção, né, do meu coração, e eu não imaginava que eu estava tão grave, né, a situação. Eu estava toda inchada já, com retenção de líquido, e quando fui fazer, né, o exame, a médica que me atendeu, né, ela já viu que eu estava numa situação gravíssima. Então, já colocaram uma bateria de exames lá no centro médico, né, e aí verificou mesmo que o meu coração já estava meio capengando, e o rim já não estava funcionando. Então, eu fui internada, né, com muita falta de ar, tanto que acho que era o doutor Edson que deu, né, o diagnóstico a primeira vez no atendimento. Não entendi nada, absolutamente nada que eu tinha, e aquilo travava, era terrível, porque eu não conseguia completar frases, porque eu já estava perdendo o fôlego já de pé, né? Aí, quando o doutor Bruno me atendeu, nossa, quando eu olhei ele falou assim, olha, eu sou amigo da sua sobrinha, né, o seu marido, né, eu sou amigo do seu marido. Eu falei, Jesus, olha que situação. E assim, o que aconteceu no meu caso,
é que como ele já começou a já relatar a situação, e eu tentando entender, porque depois aí eu pesquisei, né, fui pesquisando na UTI o que eu tinha, porque eu não entendia, né, é mais o choque do seu primeiro bebezinho, e ele tinha 3 meses. Então, assim, aí ele disse, olha, você vai ter que parar de amamentar, porque os medicamentos são muito fortes, né, não tem o que fazer. Aí depois foi feito uma reunião entre os médicos, não, você continua amamentando. Então, assim, pelo fato da doença, né, ser tão, assim, rara, e o tratamento ainda, o estopim, tudo ainda tá, a gente ainda né, Regiane, privilegiadas para ajudar muitas mulheres lá na frente, pode ter certeza. Porque, no meu caso, como foi, né, o atendimento, tudo, e o tratamento com o doutor Bruno, graças a Deus, que caí, né, nas mãos desse profissional maravilhoso, porque era de noite, e os medicamentos também que estavam sendo colocados, né, para eu tomar tudo, para ser medicada, eram de ponta de linha, assim, da época. Então, assim, eu fiz o tratamento certinho, e fora, assim, já que a minha situação estava bem grave, então o medicamento veio muito forte, então, para regular também, então a minha pressão baixava muito, chegou a ponto de ser 6/4, e o meu batimento cardíaco chegou a 42, quase desmaiei. Então, aí o Gabriel, meu esposo, ligava para o doutor Bruno prontamente atendia a gente, falou assim, olha, diminui um pouquinho, diminui a cápsula, tal, porque eram 2, agora eu não me lembro muito, porque foi 7 anos atrás, né, exatamente os medicamentos, mas eram 4 medicamentos, diurético, né, para baixar a pressão, tudo, e ele prontamente me atendeu, mas o que aconteceu? Os pacientes, eu lembro muito bem, recuperam em 6 meses. O meu caso estendeu um pouquinho mais. Então, a gente estava, assim, bem desanimado, porque eu estava ainda apresentando muito daquele aspecto do cardiopata, cansaço, inchaço, apertava, doía. E aí, isso tomando os medicamentos direitinho, tomando pouco líquido, alimentação com pouco sal. Então, assim, tem que seguir, não adianta. O doutor falou, tem que seguir para recuperar. E aí, um mês de janeiro, porque imagina, a gente fui internada em agosto, aí o mês de janeiro, ainda no início, ainda estava apresentando aquele aspecto, né, aquele quadro ruim. Eu fui fazer, né, o teste, né, aí a alegria, como foi dito, né, não no backstage agora, né, a alegria da faixa de ejeção ter apresentado melhora. Então, assim, qual que é o meu sentimento depois de tudo isso? Quem passa, né, e quem passou, é de uma grande vitória, porque você acaba tendo um corpo de um senhor de idade, uma senhora de idade jovem, porque, assim, se você reparar como os senhores movimentam lentamente, a respiração é curta, é, é exatamente isso, o coração é tudo, é tudo. E tendo Se um ele não... bebezinho lá, né, Lê? Oi? E tendo um bebezinho ali, acho que o que mais pega Um também, bebezinho tem um pra bebezinho para cuidar, né? E ainda um bebê para cuidar, e ainda sendo o primeiro bebê. E até então, né, na época, né, falou assim, olha, não é recomendado, no seu caso, você ter o segundo filho. Eu fui altamente contra. Essa daí eu fui altamente contra e graças Nossa, a Deus gente... eu fico feliz de você ter A gente ficou angustiada, né? desobedecido, mas você me desobedeceu amparada também por uma baita profissional que era a doutora Elaine Milanês, né? Então também não é uma situação que você foi na louca, tinha alguém do outro lado concordando. Uma coisa que é interessante na história da Alessandra, assim, porque a gente combinou, né? Era mais ou menos julho, esse meio de ano. Eu falei, a gente vai fazer seus exames só em janeiro. E aí era dezembro, você veio na consulta e você falou para mim assim, eu ainda sinto um pouco de falta de ar para subir a rampa do Covabra. Eu lembro até hoje isso. Nossa, é mesmo? Aí, assim, desse jeito, não voltou alguma coisa, mas não voltou tudo. E aí, quando você fez o ecocardiograma de controle no mesmo lugar, com o mesmo profissional,
tinha melhorado um monte. Aí eu falei, calma, para tirar os remédios, faz a ressonância. Aí fez a ressonância, aí a gente foi tirando um pouco de pouquinho, né, Ale? Foi demais, né? Eu queria fazer 2 comentários do que a Ale comentou. 2 coisas. Primeiro que, assim, você falou que era uma doença rara que você conhecia. Esse é um grande problema. Muita gente não conhece mesmo dentre os médicos. E o que acontece? Como você falou, será que era do puerpério normal? Então, isso é uma das dificuldades do diagnóstico é isso. Porque final de gravidez, nós 3 aqui somos mães, né, engravidamos, então assim, final de gravidez a gente está cansada, final de gravidez a gente tem alterações em pressão, alterações de batimento, a gente tem muitas alterações, e no puerpério também, nos primeiros meses pós-parto. Então, uma das grandes dificuldades de ter esse diagnóstico, principalmente no começo, é que muitas das queixas não são valorizadas, nem pela gente mesmo, pela própria paciente, quanto pelos médicos, e por quem está em volta. Acho que isso é normal da gravidez, isso é normal, esse cansaço é normal porque você não está dormindo. Então, é muito assim, acha que isso não é valorizado, acha que isso é normal, e por isso o diagnóstico às vezes demora um pouco para ser feito, né? Exatamente. No meu caso, foram 3 meses. 3 meses. Foi piorando. Quando estava insustentável é que descobriu, né? O meu também. Regiane, então, conta um pouco da sua história pra gente aí. De maneira boa noite para todos que estão aqui. Me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês dois, que são os meus médicos, né? Que eu falo para todo mundo, eu tenho 2 cardiologistas. E de estar aqui hoje é algo que me deixa muito, muito, muito feliz. Eu tenho 3 filhas, né? E eu tenho 4 filhas, uma é minha enteada, que eu considero como minha filha. Aí, quando eu estava nessa última gestação da Maria, eu passei mal desde o começo da gestação, né? Então, no final da gestação, eu já sentia falta de ar, algumas coisas, mas eu imaginava que era a gestação, né? E depois que eu tive a Maria, ela aí piorou. Também com 3 meses foi quando eu cheguei no centro médico, muito ruim. E o primeiro médico que me atendeu, ele falou que ele pediu uma tomo, né? E daí deu que estava com o coração aumentado e tudo. Aí depois eu já fiquei internada, fiquei 6 dias. E depois eu vim para casa. E depois eu passei muito mal de novo. Aí eu voltei. Daí já fui para a UCO, né? Que é a UTI. E lá que eu vi que os exames realmente, porque eu não quis saber quantos que tinha dado. Mas a ressonância que eu tinha feito na primeira vez deu a fração de ejeção com 16%. Muito rápido. E isso, quando eu fiquei sabendo já na UTI, isso me deixou muito desesperada. Porque a sensação que eu tinha é de que eu ia morrer, pelos sintomas, pelo que eu estava sentindo naquele momento. Mas, graças a Deus, uma médica que me atendeu, a doutora Tatiana, ela foi, assim, um canal de bênção na minha vida, né? Que eu fico até emocionada. E quando ela ouviu minha história, eu contei para ela, né, de que eu estava muito desesperada, já era o 7º dia que eu estava internada, a minha bebê estava com 3 meses, né, na época, e tinha as outras também, né, que tem uma de 13, uma de 12 e uma de 5. Então, eu sabia como eles estavam lá aqui em casa, então isso me deixava desesperada. E quando eu contei para ela, ela falou assim, que ela ia me encaminhar para uma médica, daí ela me perguntou onde eu morava, tudo. Aí eu comecei a ser atendida pela doutora Ana, e depois com o doutor Bruno, mas foram dias muito desafiadores. Assim, eu chegava, não tinha um dia, né, que eu não pensava que eu ia morrer, porque o sintoma era de que eu estou morrendo, a sensação é de não tenho ar, a sensação era, assim, é algo horrível. E eu tomei os remédios, tudo certinho também a minha pressão, ela caiu bastante. Inclusive, não conseguiram me dar, no começo, remédios mais fortes, porque a minha pressão ela ficava muito baixa. Mas, graças a Deus, né, e a gente foi fazendo tratamento, tudo, e deu agora no dia 23 de abril, dia 25 de abril, foi o dia que eu fiz um eco e fiz também o ergométrico. Aí, depois disso, a doutora Ana pediu a ressonância e deu 47% a fração de ejeção. E assim foi, né? Eu comecei a fazer a reabilitação cardiológica também, com o doutor Bruno, com a Giovana, que é uma querida também, e que me ajudaram muito, mas foram dias bem desafiadores.
Mas hoje, graças a Deus, está tudo assim. Ainda sinto algumas coisas, mas assim, acredito talvez que seja mais psicológica do que propriamente, talvez, o coração, né? Pode falar, Lê, antes da Ana Liga o Raquel. microfone. Regiane, assim, eu por já ter tido, né, eu acredito que assim, eu melhorei mesmo depois de um ano. Então, não é psicológico, não. Ai, que bom saber, porque é um receio muito grande, né? E Acaba assim, sentindo sono, cansaço, mas parece que vai distanciando, e você vai voltando a ficar normal. sim, sim. E Olha só, depois que eu fiz a ressonância, olha que interessante. Depois que eu fiz a ressonância, me deu uma outra coisa, que é um problema na tireoide. É o Aí tiroidite. estou passando com uma endócrina, que é a doutora Fabiana, e tem, assim, tá ligado às coisas, né, por conta do que eu já tive, então a gente está em tratamento ainda. Mas hoje eu já estou bem melhor, graças a Deus. Meu Deus. Eu não lembro muito como foi o da Lê, mas o da Regiane foi bem desafiador, porque para a gente primeiro fazer o máximo para não internar, né? E porque a gente teve muita dificuldade, porque o tratamento da miocardiopatia puerperal é o mesmo tratamento da insuficiência cardíaca de qualquer outro paciente. O problema é que a Regiane não estava conseguindo, a gente não conseguiu dar. Acho que 1/3 dos medicamentos que são ponta de linha, que são os que alteram mortalidade hoje, por conta da pressão, por conta do tipo de classificação de insuficiência cardíaca, né, que ela estava tendo. Então, a gente deu o mínimo de medicamento que tolerava, a ansiedade dela aflorando, mas assim, e os sintomas e a preocupação, mas a gente, mas normal, é normal, meio de olho, tentando fazer ela ficar calma e de olho nos sintomas. Teve com Covid nesse meio tempo, né, Rê? Sim, Teve um peguei Covid no meio da gestação, aí depois que eu saí da UTI, cheguei em casa, 10 dias depois peguei Covid de logo depois novo. que passou comigo Eu a não primeira morro nunca vez. mais. Eu mandava mais pro Bruno, agora. Bruno, ela tá com Covid, e agora? E a gente surtando, mas com você não tá tudo bem, Regiane, calma, tá tudo bem. E agora não vai para o hospital, não pode hospital, a gente conversando. E agora essa tiroidite, mas que tá compensada, né? Mas e aí o que a gente conversou? A gente optou, até por conta dessa dificuldade de fazer o tratamento, ir para a reabilitação, precocemente, né? O Bruno já com diferente da época da Alessandra, agora o Bruno já tem esse know-how, agora conversei com ele, falei, vamos fazer a Lê certinho. fez alguma reabilitação com o marido, né? Com o Gabriel, mas pouco. Mas assim, na época não tinha, agora a gente já tem a Rio Pro, mas eu lembro quando a Ana Raquel mandou mensagem e falou da Regiane, né? Como foi a história? Porque queriam transplantar a Regiane. Isso, verdade. Um dia antes da minha Eu aula. acho que o ponto X, que assim, é o clímax da história. Essa parte a mais. E é uma pena que a Tatiane não está aqui. Ai, gente, mas eu já falei para ela que da live, eu falei que ela foi mencionada, acabei de falar para ela. Assim, eu acho que talvez... A Tati salvou a Regiane. Hoje, se a Tatiane não tivesse visto e falado, vamos tentar uma coisa diferente. E aí a Regiane foi na Ana Raquel, passou na Ana Raquel, a Ana Raquel fez contato com a Rio Pro, a gente estruturou um programa individualizado e a gente foi devagarzinho. E o importante, né, nesse contexto todo, assim, a minha visão, pelo menos, é que a gente tem que cuidar do ser humano como um todo, né? A questão é meio que misturado, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é medo, o que é falta de ar, o que é inchaço. Tudo junto. Tudo junto. E a Regiane, mas por que eu tô ansiosa? Você tem todo o motivo do mundo para estar ansiosa. Tudo. Não, teve dias de eu mandar mensagem para ela assim, tipo, de manhã, à tarde, e só não mandei à noite, porque eu falei, segura a minha mão, quem puder, por favor, porque olha... Me amarra, segura o dedinho nervoso. Né, gente, como foi importante falar tanto isso, o Bruno fala tanto isso, a Tati ouviu sua história, né, Rê? A Tati sentou lá, conversou, falou, você tem a bebê, e ela foi falando, ela falou pra mim, a Tati é muito amiga minha, né, ela falou, eu não costumo fazer isso, mas ela falou, não aguentei, eu senti, sabe, ela sentiu o seu drama lá, e falou, sabia que foi interessante, e assim, na hora que ela foi me dar alta, a doutora Tatiana, né, depois que ela ouviu a história, tudo, né, que eu falei que, olha, ontem passou um médico aqui, ele quer me encaminhar para a Unicamp, para já ficar na fila de transplante, mas eu não aceito isso, eu não posso ir, eu não posso, né, morrer. Eu pensava sempre que eu ia morrer. E ela saiu, depois ela voltou, ela me deu alta, e na minha alta ela falou assim, eu nunca mais vou esquecer isso.
porque isso foi de grande importância na minha vida. Ela falou assim, eu só vou te dar alta por causa das suas filhas. E Nossa. foi o melhor remédio, assim, que eu pude ter, porque foi junto com a minha família que a gente passou por tudo isso, e hoje eu estou aqui para agradecer muito a Deus e a esses médicos que Deus me colocou na minha vida. Rosona, como que é a questão da evolução da cardiomiopatia puerperal? Conta pra gente um pouquinho, para o pessoal que está assistindo, quantos por cento das mulheres evoluem com melhora completa da função ventricular? Então, até estava dando uma revisada, assim, pode ter menos de 5%, pode ter mais de 50% de mortalidade, depende um pouco da evolução, do quanto prolonga, por exemplo, da Ale, que foi um caso mais prolongado, a taxa de mortalidade é super alta, né? Quanto mais prolongado, se passa de 6 meses, a taxa de mortalidade é maior. Então, agora a gente pode falar, né? A gente tem poucos dados, né? A gente tem poucos dados na literatura para poder falar, porque não é uma coisa que a gente tem em grande quantidade. É que nem tem algumas coisas em cardiologia. Cardiologia é uma especialidade muito protocolada, então é muito estudado. Só você fala em infarto, tem muito infarto para estudar. Agora, cardiomiopatia hipertrófica não tem. Dissecção de aorta, por exemplo, também não tem. Então, são situações que a gente tem que olhar caso a caso. A própria fisiopatologia, né, a causa da cardiomiopatia não se sabe, está sendo estudada. Se fala em aumento de estresse oxidativo, né, que é da inflamação. Que não foi o caso de uma de vocês duas, mas sempre que você vê, você tem que ver se teve pré-eclâmpsia junto, eclâmpsia, que é uma das grandes causas também. Não lembro, acho que nenhuma das duas tem. Pode falar. Doutora, a doutora Elaine, que me acompanhou, ela também diz que um dos estupins é diabetes gestacional. E no Domênico, da gravidez do segundo, eu já estava numa diabetes gestacional, já estava inchando e também estava com hipotireoidismo e eu tinha que tratar. E aí está com um terceiro. Aí eu comecei aí eu comecei a arrumar alimentação, tudo, e aí regulou. As coronárias da doutora Elaine. O mais velho está com que idade, seu? Oi? O mais velho está com que idade? 7 anos. 7. Aí, que é o Lorenzo. O Vincenzo. Vincenzo, eu sempre confundo. É tudo italiano. É o Vincenzo. Aí depois vem o Domênico. O Domênico com 3. Isso. E depois? E a Jordana com 2. Eu lembro quando eu te vi lá na clínica com a bebê, eu olhei... Com a bebezinha no colo. Conta, né? Pelo amor de Deus, né? Conversar com a doutora Elaine. E foi junto. Não, mas, Ale, fechou a conta, não? Não. Cabe no carro. Então, tem que ver, ainda bem que tem esses probleminhas, né? Mas os seus estão com qual idade, Regiane? Você comentou? Oi? Os seus estão com qual idade? A minha a Emanuele com 13 anos, a minha enteada com 12, a Olivia com 5 e a Maria com 10 meses. Nossa. Maria tá falando que é uma beleza. Parabéns. Não, a Maria... Ela foi na consulta, tá muito fofa, ela não para de falar. A Maria, não, e a Olivia também é de 5 anos, né? A de 5 anos eu falava para Deus assim, Senhor, o Senhor tem que me deixar viver para me cuidar desse ser humano, porque é uma criança muito, muito ativa. Vocês sabem que o mais importante dessa live existir não é a gente colocar dados científicos, né? Eu acho que qualquer livro tem. Um dos cuidados que a gente toma como médico, a Ana Raquel faz isso também bastante no consultório, é trazer paz para o paciente, trazer calma, ao invés de tocar o terror, tocar o desespero. A gente tem que mostrar o pior dos cenários, mas também mostrar o melhor dos cenários, né? E a presença de vocês enriquece muito, porque mostra para quem está hoje assistindo, esse vídeo é quase que atemporal, no sentido que a gente está gravando ele em 2023, mas 2025 vai ter gente assistindo, 2027 vai ter gente assistindo, desesperada no hospital, com uma fração de ação rebaixada, mas elas vão conhecer a Alessandra e a Regiane, e vão ver que tem esperança, né? Essa é a melhor parte da história. É verdade, é verdade. Isso é muito importante e assim, é um privilégio, né? Assim, no momento que a gente está passando por determinada coisa, a gente acha que não vai dar certo, porque até qualquer comida que a gente come, a gente pensa, nossa, isso aqui não vai dar certo, eu não posso comer. Água é algo que eu sempre gostei muito, sabe, de tomar, e não podia tomar no começo. E eu falava, nossa, como que vai ser?
né? Mas existe esperança. Que bom, eu Existe acho que essa é a esperança, principal sim. mensagem de hoje. E a paciência, né, a gente Sim. sempre falava, igual você falou com a Alessandra, não, a gente não vai fazer seu eco todo mês, não, a gente não vai repetir a ressonância agora, porque não vai ter alteração, né, e assim, você começar a tentar ver o que é importante, o que realmente são as pequenas vitórias, e o que realmente importa ali de melhora, né, o quadro clínico, a conversa, você sentir, né. É verdade. Cuidado. Meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente vai fazer uma live mais curta de meia hora para não ficar pesado para todo mundo. Enfim, hoje, terça-feira, pesado vocês gravando comigo, mas eu quero agradecer demais, dar espaço para vocês falarem as últimas palavras, começando pela Alessandra. Lê, que aqui que você quer deixar de mensagem final aí para o pessoal? Para você que chegou até esse vídeo, eu só quero dizer que existe esperança sim, tá? Eu fiquei desacreditada, mas depois, no meu caso, né, por ser o primeiro filho, ainda tive mais 2 filhos. Então, tenha paciência, siga as instruções do médico que você está sendo acompanhada, não desista e creia em Deus. A fé é muito importante nessa hora, tá? E você, Regiane, quais últimas palavras você tem para falar para as pessoas hoje? Eu queria pontuar uma coisa, que eu sou cristã e eu creio muito, né, na palavra de Deus, e eu queria deixar um versículo, que foi um versículo, assim, fundamental para a minha vida, e eu acredito que vai ser para muitas outras também. Que lá em Jeremias ele fala assim, que eu que sei o plano que eu tenho para você, que são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E eu creio muito nisso, que assim, além de ter muita fé em Deus, eu creio que a gente tem que ter, sim, pessoas como o Dr. Bruno, como a doutora Ana, como a doutora Tatiana, como a doutora Daniela também, que foi a primeira pessoa que fez o eco em mim, profissionais realmente que conseguem nos ajudar, né? Que além da medicina, são seres humanos, assim, muito especiais, porque não são todos. Pode ter certeza que eu tive na mão de outros e eu posso afirmar que não são todos. Obrigado, Regiane. E você, Zoner, querida, o que você tem para falar para nós aqui para encerrar nossa live? Bom, gente, então, assim, como eu estou indo muito para o lado da saúde da mulher, né, do coração da mulher, que é uma área, assim, o coração da mulher não é igual ao coração do homem, e assim, a gente tem que valorizar as queixas, as mulheres têm que sentir, tem que ver o que estão sentindo, o médico tem que começar a achar que tem alguma coisa errada ali mesmo, tem que desconfiar, tem que dar valor a essas queixas das mulheres, e tem esperança, como a gente falou, né? Não tem como não falar, tem esperança, que as coisas vão dar certo, tem que ter paciência, e quando não adianta, né? Quando tem bebezinho ali, a gente fica, né, fica mais emocionado, né? Mas as coisas, assim, as coisas vão dando certo. O dia que a gente pôs a Regiane para correr na esteira, todo mundo chorando, Verdade. mandando vídeo para todo mundo. E a gente emociona junto, né? A gente vive junto. Várias vezes eu, Regiane, calma, tá tudo bem. E eu e o Colontoni surtando ali. Mas para você estava tudo sempre bom. A gente surtava entre a gente, mas não podia passar isso para você, Não, né? não passa não, pelo amor de Deus. Mas tudo dá certo. É isso aí. Realmente, minha mensagem é essa também. É uma mensagem de que, assim, primeiro, a gente não pode negligenciar que tem um risco. O que o médico faz, no final das contas, ele tenta modificar a probabilidade, mas a gente não tem controle da evolução da doença. É nesse momento que, primeiro, você ter a cabeça no lugar, você fazer as coisas certas e você ter fé fazem diferença para você. É isso que acaba te sustentando. Agora, a gente precisa ter serenidade. Serenidade por frente a qualquer diagnóstico difícil, né? Qualquer diagnóstico difícil. Então, vocês tiveram apoio, mas tiveram serenidade, tiveram apoio familiar, e é isso aí. Você mulher, você pai, você parente de alguém que tem cardiomiopatia puerperal, que está vivendo essa dificuldade, a mensagem que a gente tem para trazer hoje para você é: cuida direitinho, calma. Infelizmente, não é para todo mundo que vai dar certo. Então, não dá para falar assim, vai dar tudo certo, que é muito raso falar isso. Mas a gente não negligenciando, tomando cuidado, a chance de dar certo aumenta demais. E aí, fazer que nem a Regiane, que a gente está esperando você lá na nossa clínica. Segunda-feira, se jogar os remédios na caixinha e estourar um espumante.
Já tá tudo na agenda. A gente Tá vai tudo pronto, tá tudo pronto. Guarda as caixinhas. Tá bom. A Regiane está sem remédio, gente. Oi? A Regiane está Sem sem remédio. remédio. As duas estão sem remédio nenhum. Queridas, obrigado pela presença de vocês. E, pessoal, você que está acompanhando a gente, semana que vem tem live ao vivo, tá certo? Então, a partir da semana do dia, fazer a conta aqui, 19, doutor Caio Zanetti muito provavelmente vai estar conosco. E depois, a doutora Thaís Cabral vai falar sobre doenças de pele. Doutor Caio Zanetti é reumatologista, vai falar sobre doença, reumatismo e problemas de coração, infarto. E a doutora Thaís Cabral vai falar especialmente sobre psoríase, doença da pele autoimune e infarto. Então é um prazer, estejam acompanhando com a gente. Um forte abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.